Vamos abrir as nossas Bíblias na primeira epístola de João. Nós estamos dando sequência a uma série de mensagens cujo tema central é cristianismo puro e simples. E vamos dar sequência lendo a passagem que se encontra no capítulo 2, versos 27 ao verso 29. Primeira epístola de João, capítulo 2, versos 27 ao verso 29. O texto diz assim: Quanto a vós outros, a unção que dele recebestes permanece em vós, e não tendes necessidade de que alguém vos ensine. Mas, como a sua unção vos ensina a respeito de todas as coisas, e é verdadeira e não é falsa, permanecei nele, como também ela vos ensinou. Filhinhos, agora, pois, permanecei nele, para que, quando ele se manifestar, tenhamos confiança e dele não nos afastemos envergonhados na sua vinda. Se sabeis que ele é justo, reconheceis também que todo aquele que pratica a justiça é nascido dele. Vamos orar mais uma vez? Senhor, diante da tua palavra, te rogamos agora que o teu Espírito nos assistas, dando-nos compreensão a respeito dela, e que a tua mensagem alcance cada coração que o Senhor mesmo deseja alcançar nesta ocasião, preservando neles a fé que é baseada e que é fruto da tua palavra. Oramos por isso, Pai, no nome de Jesus. Amém. Meus irmãos, como eu disse na última oportunidade, estamos vivendo dias bastante tensos do ponto de vista teológico. Muitas teologias têm surgido mundo afora, através de pregadores anônimos e pregadores famosos. E por falta, muitas vezes, de um discernimento do que tem sido pregado e ensinado, o apóstolo João, através dessa mensagem, traz a nós conforto, consolo, mas também um incentivo, a exortação, para que nós permaneçamos naquilo que nós recebemos por parte das Escrituras, através do testemunho dos apóstolos. Em nossos dias, há aqueles que divulgam uma teologia relacional. Essa teologia ensina que Deus, Ele não conhece todas as coisas, e porque Ele não conhece todas as coisas, Ele está sujeito a se equivocar em algumas decisões e algumas conduções da história. Por isso, Ele se arrepende e Ele também aprende com os seus erros. É a teologia relacional, que humaniza Deus. Há uma outra teologia muito conhecida nos nossos dias, que é a teologia da libertação, que enfatiza a salvação dos pobres, ou seja, quem é pobre está perdido, e também esta pregação, essa teologia, ela está revestida de um tom bastante político. Há também uma teologia bastante difundida desde o século XIX, principalmente, final do século XVIII, mas especialmente a partir do século XIX, que é a teologia liberal, liberalismo teológico. O que essa teologia faz? Ela relativiza a autoridade e a suficiência das Escrituras. Os seus proponentes, os seus pregadores, tratam a Bíblia apenas como um dos livros presentes no mundo capaz de nos auxiliar e de edificar a nossa concepção de fé. Há uma outra teologia, esta um pouco mais recente, que é a teologia progressista, que nega a ortodoxia bíblica e também subordina a consciência cristã a ideologias político-partidárias. A partir dessa teologia, aquilo que a Escritura trata como pecado do ponto de vista absoluto, definido, essa teologia vai relativizar esses conceitos absolutos do pecado e vai incluir aquilo que Deus considera pecado, mas vai incluir, vai qualificar como algo tolerável, aceitável no nosso meio. Uma outra teologia bastante recente é a teologia do coaching. Esta é uma versão da teologia da prosperidade e se reveste de técnicas motivacionais. Seus pregadores normalmente usam a palavra de Deus, leiam uma passagem da Escritura e passam a maior parte do seu tempo motivando o homem a explorar o seu potencial, desprezando a sua condição pecaminosa e a sua redenção na pessoa de Jesus Cristo.
Então, de modo inteligente, usando de técnicas de retórica e de motivação, muito persuasivos, esses teólogos vão mostrar que o homem, ele é bom em si, ele é essencialmente bom, ou ele tem uma parte que é boa, e essa parte precisa ser provocada para que ele alcance sucesso pessoal. Além de muitas outras teologias, cada uma mais sutil e perigosa, porque os seus pregadores usam passagens das Escrituras, algumas passagens das Escrituras, para se apresentarem como sendo bíblicos e assim terem acesso a muitos ambientes nas igrejas, a fim de introduzirem os seus pensamentos, as suas doutrinas e confundindo a cabeça de tantas pessoas. Todo este cenário nos chama a atenção para permanecermos em Cristo. Esta é a ênfase da passagem que nós lemos, de acordo com o ensino que nos chegou através dos apóstolos, os verdadeiros mestres, e para nos prevenir de sermos seduzidos pelo engano. Como já vimos aqui, João escreveu a sua primeira epístola para a igreja de um modo geral. Verso 12 do capítulo 2, filhinhos, ele está aqui se dirigindo à igreja de um modo geral. Ele também se dirige aos crentes mais maduros, aqueles que tinham sólida consciência, uma sólida convicção na verdade, e João escreve a esses também que faziam parte da igreja. Por isso ele chama no verso 13 de pais, mas ele também escreve aos chamados jovens. Ele cita os jovens no verso 13 e no verso 14. Os jovens nada mais eram do que crentes novos na fé. Suas raízes não eram profundas e, portanto, estavam numa condição mais vulneráveis de serem seduzidos pelos encantos da retórica, das abstrações filosóficas, também ao relativismo da verdade e às dúvidas acerca da salvação. Não foi à toa que João, no capítulo 5, verso 13, disse que um dos seus propósitos foi de fazer com que toda a igreja estivesse certa a respeito da vida eterna, crendo na pessoa do Senhor Jesus Cristo. A epístola de João, a primeira epístola de João, teve essa finalidade de fortalecer no coração daqueles que estavam cambaleando, que estavam na dúvida, a convicção da vida eterna na pessoa do Senhor Jesus Cristo. Sendo assim, sua advertência contra os falsos pregadores não foi marcada pelo medo, mas pela confiança, como vimos aqui nos versos 12 e no verso 14. Ao mesmo tempo que ele está tratando sobre essas questões, ele está demonstrando a sua confiança de que a igreja, por ter recebido o evangelho da salvação, a verdade, esta igreja estava devidamente fundamentada e tinha todas as condições para permanecer no caminho do Senhor. Essa passagem que nós lemos, para facilitar o nosso entendimento, ela pode ser compreendida em 3 partes, os 3 versos. No verso 27, João vai exortar a igreja a permanecer em Cristo, de acordo com o ensino recebido. No verso 28, ele vai incentivar uma confiança no retorno de Cristo como motivo para permanecer na verdade de Cristo. João está dizendo, olha, olhem para o retorno de Cristo. E visualizando o dia da sua manifestação, permaneçam firmes na verdade. E ele termina exortando a igreja à prática da justiça como evidência dessa perseverança, dessa permanência em Cristo. Veremos cada um desses pontos. Peço aos irmãos que voltem seus olhos mais uma vez para o que diz o verso 27. Verso 27, João diz, quanto a vós outros, a unção que dele recebestes permanece, não que permanecerá, mas esta unção permanece em vós. E não tendes necessidade de que alguém vos ensine, mas como a sua unção vos ensina, e a respeito de todas as coisas, e é verdadeira e não falsa, mais uma vez ele repete, permanecei nele, como também ela vos ensinou. No verso anterior, João declarou o motivo de ter advertido a igreja. Havia muitos lobos infiltrados dentro da igreja, com aparência de ovelhas, mas eram anticristos dedicados ao engano. Verso 26 diz, isto que vos acabo de escrever é acerca dos que vos procuram enganar. Eles tinham saído da proximidade dos apóstolos e estavam divulgando um outro evangelho, confundindo a igreja e gerando dúvidas a respeito da salvação no coração de alguns crentes. A igreja não poderia ser ingênua, mas ficar em estado de alerta
contra qualquer doutrina que relativizava o ensino apostólico, que negava a ortodoxia da verdade sobre Cristo. Por dois motivos. O primeiro motivo está no início do verso 27, quando ele diz: quanto a vós outros, a unção que dele recebestes permanece em vós. O primeiro motivo que João declara aqui é a unção de Cristo que permanecia sobre a igreja e que permanece ainda sobre a igreja verdadeira. No verso 20 lemos que os crentes haviam recebido do santo esta unção. A palavra grega usada aqui para unção é a palavra crisma. Em todo o Novo Testamento, essa palavra aparece apenas na primeira epístola de João e significa marca, sinal, feito com óleo. No Antigo Testamento, a unção estava relacionada a um ritual de derramamento de óleo sobre a cabeça ou um sinal com óleo na testa de uma pessoa. É assim que as pessoas eram untadas, marcadas, ungidas, especialmente em atos oficiais de empossamento de reis e também de sacerdote, conferindo autoridade para que exercessem as suas funções. Os falsos mestres, eles estavam negando que Jesus era o Cristo, ou seja, o ungido. A palavra Cristo em grego é Christos, que significa ungido. Olha o que diz o verso 22. Quem é o mentiroso, senão aquele que nega que Jesus é o Cristo? Quem é o mentiroso, senão aquele que nega que Jesus tenha recebido a unção, que tenha recebido a autoridade para exercer a função de Redentor? Ou seja, os falsos mestres estavam negando não apenas a autoridade de Jesus, mas especialmente o testemunho de que nele se encontravam o perdão dos pecados e a salvação. Uma vez que os falsos mestres, eles questionavam ou tentavam relativizar a autoridade de Jesus como ungido, aquele que veio no plano da redenção, eles, por consequência, estavam também causando muitos problemas dentro da igreja em relação ao pecado, em relação também à certeza da salvação. Já que Cristo não foi ungido, não era o ungido de Deus para nos trazer tão grande salvação. Quando João disse que os cristãos tinham recebido a unção do santo, estava transmitindo a confiança na doutrina e no resultado de Cristo, contra a desconfiança e a difamação dos falsos mestres que estavam transmitindo dentro da igreja. Ele diz no verso 27, no início: quanto a vós outros, a unção que dele recebestes permanece. Os maus teólogos, os falsos pregadores, descomprometidos da palavra de Deus, estavam gerando uma confusão e uma insegurança. E João tem a necessidade de reafirmar para a igreja: a unção que dele recebestes permanece em vocês. Do ponto de vista espiritual, a unção é o selo do Espírito da promessa, que o apóstolo Paulo já tinha conferido na sua epístola aos Efésios, no capítulo 1, versos 13 ao verso 14. É o Espírito Santo quem nos marca, quem nos sela, como que nos dando, do ponto de vista espiritual, uma certificação da nossa salvação. E por causa da obra do Espírito Santo de nos regenerar, de nos dar a fé salvífica e de nos conduzir a uma vida de arrependimento diante de Jesus Cristo, nosso Redentor, o Espírito Santo não só nos confere o selo da salvação, como também nos preserva. Então, do ponto de vista espiritual, é o Espírito Santo quem nos dá esse selo, certificando na nossa consciência, no nosso coração, de que de fato somos filhos de Deus. E contra essa convicção não há nada no mundo que possa abalar, porque esta é uma convicção que o Espírito Santo nos dá. Contudo, do ponto de vista externo, a unção aqui significa a doutrina que já tinha sido ensinada e recebida pelos crentes. Essa doutrina que confirma a obra do Pai, que confirma a obra do Filho e que confirma a obra do Espírito Santo. Esta é a doutrina que nós recebemos e que nos dá a garantia dessas verdades. Por isso, João completou aqui, ainda no verso 27, e não tendes necessidade de que alguém vos ensine.
Veja que a unção está relacionada com o ensino. Em outras palavras, João disse que não havia necessidade de qualquer alteração ou acréscimo àquilo que os verdadeiros apóstolos já tinham ensinado. Olha o que diz o verso 24. Olhe para o texto. Verso 24 diz assim: permaneça em vós o que ouvistes desde o princípio. Se em vós permanecer o que desde o princípio ouvistes, também permanecereis vós no Filho e no Pai. O que eles receberam, sobre o qual João está dizendo que os crentes devem permanecer em Cristo, senão a doutrina recebida, comunicada pelos apóstolos? Os falsos mestres, os falsos profetas, os anticristos, eles estavam afirmando terem revelações, não muito diferentes dos nossos dias. Pessoas que, à margem da Escritura, fora da Escritura, afirmam receber da parte de Deus revelações, como que verdades adicionais ou complementares às Escrituras. Alguns ousadamente chegam a dizer que a letra mata, mas é o Espírito que vivifica, para justificar em todo tipo de extravagância na frente do ponto de vista espiritual. Eles, ao agirem assim, estavam também relativizando a autoridade da palavra. E nós, como disse João, e reafirmamos aqui com o apóstolo João, que não necessitamos de ninguém e de nenhum ensino que não esteja fundamentado ou que vá além das Escrituras. João disse: não tem necessidade de que ninguém vos ensine, porque nós já temos a suficiente revelação de Deus para nós, as Santas Escrituras, e a elas quem nos dão poder para a salvação e para a nossa santificação. Em segundo lugar, João diz que fomos convencidos da verdade, ainda no verso 27, quando ele diz: mas como a sua unção vos ensina a respeito de todas as coisas, e é verdadeira e não falsa. João afirmou que a unção ensina a respeito de tudo. Esta unção nos ensinou para a igreja e nos ensina a respeito de tudo, ou seja, a respeito do Pai e do Filho. E o assunto está relacionado com o contexto, sobre quem é o Pai. Diz João no capítulo 1, verso 5, que Deus é luz e nele não há treva nenhuma. E também no verso 9, ele é apresentado como fiel e justo. Se confessarmos os nossos pecados, ele, o Pai, é fiel e justo para nos perdoar os pecados. Como ele faz isso? Através do Filho. É o que João vai afirmar no capítulo 2, versos 1 a verso 2. O Filho é apresentado como advogado justo. A propiciação pelos nossos pecados. É pelo sangue de Jesus que os nossos pecados são cobertos, e Deus imputa a sua justiça sobre aqueles que nele creem. A partir dessa verdade, a partir desta unção, a partir desta crisma, a partir deste conceito, João, a partir do verso 3, expõe o dever daqueles que têm este conhecimento. Do verso 3 até o verso 26. No Evangelho de João, lemos a seguinte promessa de Jesus aos discípulos, no capítulo 14, verso 26. Ele disse: o Consolador, o Espírito Santo, a quem o Pai enviará em meu nome, esse vos ensinará todas as coisas, e vos fará lembrar de tudo o que vos tenho dito. Ele deixou claro de que o convencimento da verdade é resultado da ação do Espírito Santo. Sem ela, os homens ouvem a verdade, pregações, conferências, literaturas, mas continuam no erro, permanecem no erro, continuam andando nas trevas. Sabe-se que Deus é luz, mas continuam andando nas trevas, como João diz no capítulo 1, verso 6. É totalmente possível ouvir o Evangelho durante anos e ainda assim continuar vivendo como se não conhecesse o Evangelho nem a sua eficácia para a nossa redenção. Então, diante deste exposto, João enfatizou: permanecei nele, como também ela vos ensinou. Permaneçam nesta verdade,
permaneçam, filhos de Deus, na verdade das Escrituras, e dela não se apartem, porque ela é suficiente para vos ensinar tudo de que necessitam a respeito da salvação, a respeito da santificação, até que seja dia perfeito, até que o Filho de Deus seja manifesto gloriosamente nos céus. Ela é a bússola, é a luz, ela é a porta, ela é a guia que nos conduz para o dia de Cristo. Desde o capítulo 1, João enfatiza a necessidade de os crentes permanecerem naquilo que tinham sido ensinados. Em toda esta epístola, este verbo aparece ou ocorre 24 vezes. Agora, olha a diferença. Só no capítulo 2, João usa esse verbo 11 vezes, quase que a metade de todas as ocorrências em toda a epístola. João demonstrou aqui uma preocupação com a atividade dos falsos mestres, assunto que ele tratou nos versos anteriores, mas também o interesse de os crentes se manterem na comunhão com Cristo. Ele estava prevenindo os crentes contra os falsos ensinos e, ao mesmo tempo, orientando, fortalecendo, consolando, motivando os crentes a permanecerem na comunhão com o Pai e com seu Filho, mediante a revelação das Escrituras, o testemunho dos apóstolos. Claramente, João esclareceu que a comunhão com Cristo é segundo a doutrina apostólica e é nesse sentido que os crentes deveriam se manter na direção da verdade. Por isso ele disse no verso 27, no final do verso 27, permanecei nele. No início do verso 28 ele repete, permanecei nele, conforme a unção, o ensino de Cristo entregue pelos apóstolos, os verdadeiros mestres. Porque a comunhão com Deus, quem define, quem conceitua, quem delimita é a palavra de Deus. É ela quem estabelece o rumo, a direção da verdadeira comunhão com o Pai e com o seu Filho. Ela é a autoridade máxima para o estabelecimento da fé e para a nossa santificação, a nossa comunhão com o Senhor. Em segundo lugar, no verso 28, João agora vai despertar na igreja um senso forte de confiança para permanecer em Cristo, cuja motivação, uma das motivações é o retorno do Senhor Jesus. Ele diz no verso 28, filhinhos, agora pois permanecei nele, para que quando ele se manifestar, tenhamos confiança e dele não nos afastemos envergonhados na sua vinda. Este verso funciona como uma transição, encerrando o parágrafo anterior e introduzindo uma nova seção, onde João passa a enfatizar o novo nascimento, a filiação e os seus efeitos na vida comunitária. Olha como começa o verso 18. O verso 18 começa dizendo filhinhos, aí ele desenvolve toda uma argumentação. Quando ele chega no verso 28, ele começa, filhinhos, é uma nova seção. E é aqui, pela primeira vez, que ele faz referência ao novo nascimento, final do verso 29. Todo aquele que pratica a justiça é nascido dele. Depois, no capítulo 3, verso 9, João novamente cita, todo aquele que é nascido de Deus não vive na prática do pecado. Depois, no capítulo 4, verso 7, ele diz, amados, amemo-nos uns aos outros, porque o amor procede de Deus, e todo aquele que ama é nascido de Deus e conhece a Deus. Depois, no capítulo 5, ele vai citar mais 3 vezes essa palavra nascimento. João vai considerar a partir daqui os efeitos sobrenaturais do Espírito Santo, que nos regenerou para vivermos em conformidade com os passos de Jesus Cristo. Ele inicia repetindo o verso 28, a mesma exortação que nós encontramos no verso 27, para que a igreja permanecesse em Cristo. E de acordo com o contexto, permanecer em Cristo aqui significa andar em conformidade com a comunhão com o Pai e com o Filho, confiar em Cristo como mediador para confessarmos os nossos pecados e obtermos perdão, nos submetermos aos mandamentos do Senhor, vivendo uma vida de obediência, andando inclusive como o próprio Senhor Jesus andou em obediência diante do Pai, a praticarmos o amor para com os nossos irmãos, a rejeitarmos os desejos que Deus proíbe e que estão presentes neste mundo, a conhecermos a palavra, a partir do verso 18 ao verso 20,
26, e nos manter, nos preservar de acordo com esses ensinos, e nesta plataforma, nessa condição, com fidelidade doutrinária, resistimos às pressões filosóficas dos falsos mestres. Agora, João adiciona uma motivação nova: Jesus está para voltar. Jesus está voltando. E a cada dia que passa, esse dia se torna mais próximo. O mundo anda distraído, mas nós, a igreja, não podemos andar distraídos. Nós precisamos nos preservar na verdade, nos mantermos na comunhão com o seu Filho Jesus Cristo, porque o dia do Senhor se aproxima. O apóstolo João desejava que aqueles crentes amadurecessem e frutificassem na fé. Ele considerou que quando Cristo retornar, todos hão de prestar contas diante do Senhor. Romanos capítulo 12, capítulo 14, verso 12. E naquele dia, tanto ele como os demais apóstolos, visto que os verbos aqui na primeira pessoa do plural, quando ele diz: tenhamos confiança e dele não nos afastemos, João está se referindo ao colegiado apostólico. Os apóstolos, eles que ensinaram a igreja, eles que lançaram os fundamentos doutrinários para que a igreja sobre estes fundamentos se desenvolvesse. Então, os apóstolos se sentiam responsáveis pela igreja. Esses verdadeiros mestres, eles se sentiam responsáveis pela igreja, de ensinar a verdade, de proteger os crentes, de encorajar os crentes, de levantar os abatidos. Eles se sentiam responsáveis. Por isso eles estão dizendo que o desejo dele, e não só dele, mas dos demais apóstolos, é que eles, os crentes, permanecessem em Cristo. E a motivação é que Cristo haverá de vir exigir prestação de contas de todos eles. E eles não queriam que no dia de Cristo eles se vissem envergonhados por terem pregado o Evangelho e a igreja não ter permanecido na verdade. Por isso ele disse no verso 28, quando ele se manifestar, tenhamos confiança e dele não nos afastemos envergonhados na sua vinda. Essa palavra de João é muito semelhante àquela palavra do apóstolo Paulo que nós lemos na Epístola aos Filipenses, no capítulo 2, verso 16. Depois de falar para a igreja desenvolver a sua salvação com temor e tremor, o apóstolo Paulo completou dizendo, preservando a palavra da vida, para que no dia de Cristo eu me glorie de que não corri em vão, nem me esforcei inutilmente. Esta é a motivação sincera do apóstolo João e dos demais apóstolos, que a igreja, uma vez recebendo a verdade, viva a verdade. Porque a vida cristã não se resume a conceitos teológicos, a discussões e interlocuções teológicas, a disputas de conceitos através de literaturas, a conferências, a pregações, a seminários. A vida cristã não se resume ao exercício intelectual. A vida cristã, a partir do conhecimento sólido das Escrituras, exige de cada um de nós que andemos de acordo com a verdade que conhecemos, que pratiquemos a justiça. E este é o assunto que João destaca no verso 29, encerrando aqui essa parte da nossa passagem. No verso 29 ele diz: se sabeis que ele é justo, reconheceis também que todo aquele que pratica a justiça é nascido dele. João passa da visão ideal do crente para a aplicação prática do dever. Ele diz: se sabeis, reconheceis. Em outras palavras, considerando o que o texto grego diz, se vocês estão olhando, então vocês devem discernir, vocês devem reconhecer. Vocês devem reconhecer. Se sabeis, reconheceis. O primeiro verbo se relaciona com o saber cognitivo, o saber subjetivo, e o outro é o saber experimental. Se vocês têm conhecimento da verdade, então vocês precisam tatear, experimentar, e assim conhecer na prática aquilo que vocês já receberam subjetivamente, intelectualmente. Os crentes sabiam que o Pai é justo. Olha o que diz o capítulo 1, verso 9. Capítulo 1, verso 9. Se confessarmos os nossos pecados, Ele é fiel e justo. Eles sabiam que o Pai é justo, assim como também o Filho,
capítulo 2, verso 1. Filhinhos meus, essas coisas vos escrevo, para que não pequeis. Se, todavia, alguém pecar, temos advogado junto ao Pai, Jesus Cristo, o justo. Portanto, deveriam, por estar em comunhão com Ele, praticarem a justiça, dando provas desta comunhão diante dos homens. Se sabem que o Pai é justo, que o Filho é justo, e vocês estão em comunhão com Ele, então vocês devem praticar a justiça, dando testemunho diante dos homens de que vocês estão sendo nutridos, alimentados, guiados, fortalecidos por aquele que vocês reconhecem ser justo. A unção que tinham recebido ensinava e ainda ensina o que lemos no verso 6 do capítulo 2. Aquele que diz que permanece nele, esse deve também andar como ele andou. Esta é a prática da verdadeira justiça, quando nós andamos de acordo com o próprio testemunho de Jesus, porque Ele é a nossa referência perfeita. Ele é o nosso farol no meio das trevas. É um modelo de Cristo que deve nortear os nossos valores e as nossas condutas, de modo que não há possibilidade de dizermos que estamos em comunhão com Ele e ao mesmo tempo não andamos nos mesmos caminhos que Ele andou. Essa justiça, é claro, só pode significar o tipo que Cristo ordenou. Não tem nada a ver com esta mera bondade ou esse mero moralismo que existe por aí, que prega que através de bom comportamento é possível obter a salvação. Isso é uma mentira. Isso é um engano, porque o nosso moralismo não nos garante salvação. Nós, por natureza, somos filhos da ira, destinados à perdição por causa dos nossos pecados. E a única possibilidade de sermos salvos da ira que se aproxima é se o sangue de Jesus nos purificar de todo o pecado e andarmos em conformidade com o seu ensino. João sabia que os cristãos podem andar nas trevas e são suscetíveis ao pecado. Ele disse isso no verso 6 do capítulo 1 e também no verso 8 e no capítulo 2, verso 1, que os crentes estão suscetíveis ao pecado. Os crentes pecam, os crentes falam o que não devem, pensam o que não devem, agem de forma desalinhada, desajustada com o modelo de Cristo. João está aqui pregando um falso moralismo, este tipo de perfeccionismo que ninguém alcança. Mas a diferença é que os verdadeiros cristãos, eles não se conformam com o pecado. Eles não vivem na prática do pecado, porque eles nasceram de novo. A sua natureza já não é mais uma natureza que encontra prazer nos desejos que Deus proibiu e se encontram no mundo. Os verdadeiros crentes, eles são firmes, eles são pessoas decididas, que sabem o que querem e que estão preparados para dizer não ao pecado. E sabem que é somente na pessoa do Pai, através do Filho, que eles encontrarão perdão e testemunho público para permanecer em comunhão com Ele, servindo como luzeiros no meio dessa geração pervertida e corrupta, como o apóstolo Paulo diz em Filipenses capítulo 2. Eu quero encerrar essa mensagem trazendo aqui umas orientações, alguns estímulos para a igreja e também para os falsos mestres, que quem sabe estão me ouvindo ou me ouvirão depois pela internet. Primeiro, uma mensagem para a igreja. Precisamente, João relembrou a igreja do conhecimento que já possuía da palavra como preparação contra as falsas promessas dos anticristos. Os anticristos dos nossos dias não são diferentes dos anticristos daqueles dias. Os anticristos dos nossos dias, eles vendem esperanças. Eles falsificam a felicidade. Nos levam a olhar para o sucesso, para a prosperidade, sem considerar que somos pecadores, que não merecemos nada e que mesmo cumprindo todas as disciplinas religiosas, ainda assim poderemos continuar vivendo debaixo de muitas tribulações.
Mas os falsos mestres, eles vendem esperanças, porque eles visam lucro, eles visam a fama, e se esquecem que o nosso Senhor, Jesus Cristo, foi moído naquela cruz, foi aviltado naquela cruz, foi exposto como vexame diante do mundo, para que eu e você, pela sua justiça, sejamos salvos. Mas os falsos mestres, eles pregam um evangelho que não é aquele que nós recebemos através dos apóstolos. E João lembra a igreja da necessidade de se apegar à verdade que já tinha recebido por parte dos apóstolos verdadeiros. Contudo, faltava para alguns membros daquela igreja firmeza quanto à doutrina apostólica e também no seu testemunho público. Infelizmente, muitos de nós conhecemos a doutrina bíblica e nos orgulhamos de dizer que somos uma igreja teologicamente reformada, mas ao mesmo tempo, muitos de nós andam flertando falsos mestres e falsas doutrinas nos nossos dias, porque nos falta maior confiança na verdade da palavra. Ora, o salmista, no Salmo de número 11, verso 3, disse: ora, destruídos os fundamentos, que poderá fazer o justo? Sem a palavra, se não considerarmos a palavra, se não lermos a palavra, se não confiarmos na palavra, tudo o que nós edificarmos a nossa vida estará sujeito a qualquer momento a ruínas, a dúvidas, a incertezas, porque somente o fundamento das Sagradas Escrituras, somente o fundamento da sã doutrina pode nos dar a certeza da salvação e a garantia da nossa vida eterna em Cristo Jesus. Nunca, portanto, deveríamos nos desanimar de ler a palavra de Deus diariamente e de estudarmos com professores e pregadores biblicamente rigorosos para amadurecermos o nosso conhecimento e o nosso procedimento como cristãos. C.S. Lewis, no livro Um Experimento na Crítica, ele diz na página 49 o seguinte: a melhor proteção contra uma má literatura é uma experiência completa da boa, assim como um conhecimento real e afetuoso com pessoas honestas oferece uma proteção melhor contra os malandros do que uma desconfiança habitual em todos. Se nós nos apegarmos às Sagradas Escrituras e valorizarmos o culto público, participando do culto público, dos pequenos grupos e nos expondo cada vez mais às Escrituras, vamos obter segurança, firmeza, aprendizado para sermos capazes de discernirmos o erro e rejeitarmos aqueles que apresentam um outro evangelho. Sem o conhecimento da verdade, não seremos capazes de combatermos a mentira. Em outras palavras, aquilo que C.S. Lewis diz no seu livro: a nossa permanência em Cristo depende fundamentalmente de uma consciência formada exclusivamente na palavra de Deus e apoiada nas relações cristãs saudáveis, sustentadas pela comunhão da igreja. Sustentadas pela comunhão da igreja. Nunca menospreze a experiência de participarem dos cultos públicos, porque é quando o povo de Deus está congregado que Deus derrama bênçãos especiais sobre ele, o seu povo. Aqueles que menosprezaram a igreja e que pregam contra a igreja e que te estimula a deixar a igreja, preste bem atenção, veja a vida desses. Não tem comunhão com a igreja e vive uma vida completamente relativizada e andam nas trevas. É na igreja também que nós, experimentando da comunhão dos santos, somos fortalecidos pela graça de Deus. Agora, quero dizer uma coisa para os falsos mestres, aqueles que negam a ortodoxia, que pregam o universalismo, que relativizam a autoridade das Escrituras e que andam distraindo o povo de Deus com piadas, entretenimento e vendendo promessas, fazendo comércio no meio do povo de Deus. Não aceitamos as suas revelações, filosofias vãs, experiências místicas, suas mandigas e as suas feitiçarias,
Nós, o povo de Deus, recusamos qualquer doutrina que não seja a doutrina de Cristo. Nós não aceitamos qualquer doutrina que não seja fundamentada na palavra de Deus. Temos as Escrituras como suficientes para a educação da nossa fé. Confiamos na obra de Jesus e no perdão dos nossos pecados e a garantia do Espírito Santo quanto à nossa salvação. E quanto a isso, não temos necessidade de nenhum outro ensino. Oremos.